com veras louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutareis, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me. E quando eu aqui viver, até eu ver da vida o fim, revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, aqui é o irmão Jaime, mais uma vez aproveitando esta rica e abençoada oportunidade, né, meus irmãos? Estamos iniciando aí mais uma campanha, né? Dessa vez, mais uma vez, de 7 dias, mais uma campanha abençoada com o título Mães de Joelhos Dobrados, Filhos de Pé, né? Então nós sabemos, meus irmãos, o quanto as mães e pais, né? Aqui fala de mães de joelho dobrado, filho de pé, mas também tem pais também que dobram o joelho pelos filhos, né? Então o certo seria pais de joelho dobrado, né? Que são pai e mães, graças a Deus. E a gente vê como andam os filhos de hoje, né? Eu fui criado nessa fase que estão esses jovens hoje. Há 43 anos atrás, eu tinha 14 anos e dava um trabalho
né? Dava um trabalho porque a gente queria conhecer tudo que era novo, tudo que era novidade, a gente queria conhecer. Isso há 43 anos atrás, sem celular, sem telefone, sem televisão, sem internet. Nós já éramos curiosos, né? Agora imagina hoje, com toda a tecnologia que tem, com todo o avanço de memória que a pessoa tem hoje de conhecimento, né? Até lá para os 14 anos eu ainda acreditava em Papai Noel, para você ver como é que o negócio é tão sério, né? E veio manjar de novo. Acreditava tanto em Papai Noel que eu morava numa fazenda lá no estado de São Paulo, né? Meus irmãos vai ouvir agora, meus irmãos de sangue, eles lembram. Eu morava na fazenda do Brejo. Fazenda chamada Fazenda do Brejo. Era pequenininho, meus irmãos. Deveria ter uns 6 anos. Porque depois que eu vim do episódio lá que eu tinha 5 anos, nós mudou para essa fazenda, Brejo. O proprietário dela lá, se tiver vivo até hoje, chamava Stanilau Martins, lá de São Paulo, um cara ricaço ali na região de Campinas ali. Era dono dessa fazenda lá. E chegou a época de Natal, né? A turma falava, ó, Papai Noel vai vir, vai deixar no chaminé e deixar um presentinho. E nós era bem humilde, né? E não é que o Papai Noel não passou lá na minha casa. Papai Noel passou quase na casa da colônia inteira, na minha casa ele não passou. Eu fiquei pensando, nossa, olha. Será por que ele não passou aqui, né? A molecada amanheceu o dia 25 assim, o Papai Noel apareceu lá, deixou lá pra mim. E eu ainda acreditava, hoje não. Hoje criança nenhuma mais acredita, só a mídia para vender os produtos dela. Mas você vê o tanto que as coisas mudaram. Então, às vezes, hoje nós somos avós, né? E queremos que os filhos, os netos, sejam obedientes, igual nós éramos naquela época. Naquela época não tinha nem luz elétrica, nada, né? Éramos felizes, graças a Deus. Tinha o papai que trabalhava, a mamãe que zelava dos papás para nós, né? E zelava bem, graças a Deus. Mas aí hoje já tem uma revolução, os filhos já são diferentes, né? Já conhecem mais coisas, então fica mais difícil da gente dominar. E com isso, os pais e as mães passam muito trabalho, porque os filhos aprendem a prostituição mais cedo, aprendem a usar a droga mais cedo, né? Já não tem mais aquela preocupação de se casar virgem, não tem mais não, né? Tem não, né? Aquela época era um prêmio para uma família, uma moça casar virgem. Hoje já não tem mais essa mentalidade, né? Às vezes os pais lutam, as mães lutam, mas você ensina em casa, na rua aprende diferente, na escola aprende diferente. Ah, mas já a professora ensina errado? Não. Não torce o que eu falei, não, irmãozinho. Aprende errado lá com os coleguinhas, que já aprende errado em casa, já aprende errado na internet. Os professores não, professores são os segundos pais, né? Apesar que eles não tinham que assumir a profissão, a função de ser educador, não. Eles tinham que ensinar a ler livro, educar em casa. Não é professor que tem que educar filho, nem diretora, não. É papai e mamãe que tem que educar seus filhos em casa para chegar lá na escola e não ficar maltratando e destratando uma profissional que está ensinando para ele o caminho do futuro, né? Então, por essas muitas razões, hoje, aqueles pais que temem a Deus, que temem ao Senhor, eles ficam tempos e tempos orando para seus filhos. Seus filhos saem, né? Não marca a hora de voltar, às vezes chega com o sol raiando, às vezes chega 2, 3 dias depois. E isso preocupa os pais, e não pode falar não, entendeu? Falar já emburra com o pai, com a mãe. Aí por isso que cresce filho rebelde, sofre,
Muitos vão parar na cadeia, muitos vão para o cemitério, porque rejeitam o conselho de pai e mãe. Eu, por exemplo, o irmão Jaime, o pastor Jaime, eu tento ensinar os meus filhos, porque eu me converti com 29 anos de idade, e muitos caminhos que eu passei, eu quero evitar que eles passem. Por exemplo, uma pessoa que tem mania de mentir, ela paga muito caro. Uma pessoa que tem mania de enganar, ela paga muito caro. Uma pessoa que tem vício de beber, ela paga muito caro. De usar droga, ela paga caro. De ser viciada em jogos de azar, ela paga muito caro. Então eu tento instruir meus filhos, hoje já são todos casados. Eu tenho um filho com 40, um vai fazer 39 e o outro com 37. Tem 3 filhos, todos casados. Mas se cochilar comigo, eu puxo a orelha até hoje, não tem dessa não. Ó, esse caminho tá errado aí, para logo. Né? Não tem importância ficar com raiva do papai, não. O papai não quer que eles vá para o inferno por ser desobediente. Então a palavra de Deus, meus irmãos, hoje, nessa nossa campanha, ela vai começar em Provérbios 22. Provérbios 22, só vou olhar aqui o versículo, amém? Provérbios 22, 6, meus amados. O texto que nós vamos trabalhar esta semana, eu não coloquei ele em cima não, mas é Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Né? Então, com essa palavra, os pais insistem, os pais imploram a Deus para que os filhos sejam obedientes, porque sabe o caminho que pode dar, o caminho que pode levar uma pessoa desobediente. Né? Graças a Deus o Senhor guardou a minha vida até hoje, aos 58 anos, mas eu dei muito trabalho para as pessoas, sabe? Muito trabalho, era um homem bravo. Hoje, graças a Deus, o Senhor me deixou pacífico, não bobo, pacífico. Quanto mais eu puder pacificar uma contenda, eu tento pacificar. Tá? Eu luto para não ter embate. Até hoje eu luto para não ter embate. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu não era assim, não. Tá? Qualquer embate eu queria jogar mais gasolina. Mas graças a Deus, Jesus me libertou dessa natureza maligna de querer ter razão em tudo. Hoje, se eu estiver certo, estou certo. Mas se eu não estiver certo, eu agradeço àquele que me orientou para mim não continuar errado. Né? Então a gente tem que ter essa percepção. Errou? Errei. Pronto. Conserta e segue para frente. Então a Bíblia diz para nós, nesta campanha abençoada, meus amados, ensina os seus filhos no caminho do Senhor, e depois de velho ele jamais apartará dela, desviará dela, né? Então é isso que nós temos que fazer. Então essa campanha que nós estamos iniciando, Mãe de Joelho, Filho de Pé, né? Mães, pais de joelhos, o título revela uma verdade. Não temos dúvida de que mais do que as mãos levantadas, expressando o louvor da nossa boca, o joelho é o que chama mais a atenção de Deus, né? Joelho, joelho dobrado. As mães clamam pelos seus filhos. Ó Senhor, guarda ele, livra ele, né? E às vezes ele nem reconhece. Acha o papai quadrado, acha a mamãe quadrada e nem reconhece a grandeza do papai e mamãe. Olha, desde que quando nasce, põe a cara para fora nesse mundo, tem os cuidados da mamãe. É o mamar para que amamenta, é o banho todo dia, é curar o umbigo, é trocar as fraldas, é curar o joelhinho quando anda e cai, né? E ainda ensinar a vida. Mas às vezes cresce
e não levam em consideração isso, né? Tem mães que deixam de viver a vida delas para viver a vida dos filhos. Os filhos às vezes não estão nem aí. Deixam de viver a vida delas para viver a dos filhos. E muitas das vezes os filhos rebeldes. Não quer nem saber de Deus, não quer nem saber de pai e mãe. Mas mesmo assim as mães estão de joelhos dobrados. Né? Ensina os teus filhos no caminho do Senhor. Ensina ele. Mostra para ele. Né? Mas a maior maneira de nós mostrar para nossos filhos é nosso exemplo de vida. Nem muitas das vezes é o que nós falamos, é o que nós vivemos. Né? Meus filhos até hoje, se chegar alguém e falar assim, ó, seu pai falou isso e aquilo ali de fulano, eles vão falar assim, não, você tá doido. O papai? O papai não falou não. Não falou não, eu conheço o papai. Vixe, o papai não ia falar isso, né? Então eles têm exemplo. Não, o papai não ia fazer isso. Às vezes se desvirtuam, tomam outro caminho, outra decisão, mas não é por falta de conselho e não é por falta de dar bom testemunho. É porque resolvem sair fora dos ensinamentos e muitas das vezes quebram a cara. Quebram a cara e se dão mal. Mas mesmo assim o papai nunca deixa de aconselhar e o papai nunca deixa de orar por eles, para que possam conhecer a verdade e firmar na verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as mães de joelhos têm conseguido muito êxito, né? Filhos têm retornado aos caminhos do Senhor. Porque é difícil, irmãos. Tem filhos que são criados na igreja. São criados ali, criados no ensinamento. Mas quando pega a idade que eu peguei, 13, 14 anos, aí já vem as más influências. Não é culpa do pai e da mãe, não. O pai e da mãe não tem como vigiar na escola, não tem como vigiar quando está praticando esporte. É porque quer conhecer mesmo. Quer conhecer o proibido. E quando conhece, não querem mais voltar para a igreja. O inimigo põe na cabeça deles que o proibidão é melhor. É? Fumar escondido, usar droga escondido, prostituição escondida, acha que aquilo é novidade, é bom. É bom para levar para o inferno. É bom para levar para a morte espiritual. Amém? E quando as mamães estão de joelho dobrado pelos seus filhos, mamães e papais, né? Isso acontece muitas maravilhas, muitos sinais de maravilhas acontecem, porque Deus é bom. Em Atos 2:43, nós vamos estar aqui meditando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 43. Amém? Nós vamos ver aqui quão bom é o poder da oração. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? A Bíblia fala aqui de como viviam os convertidos, né? 3.000 pessoas batizadas. Amém? Como viviam os convertidos? Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas tinham sido batizadas. E olha a palavra-chave: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
Igreja que não ora, não cresce. Família que não ora, não é abençoada. Temos que orar. E cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Então eles perseveraram em oração. E nós podemos ver que uma família de joelho, uma família que ora, pode passar por muitas tribulações, mas nunca será destruída, meus irmãos. Tá? Nunca será destruída. Então nunca desanime, mãe, de orar pelos seus filhos, pela sua filha, nunca desanime, pai, de orar para o seu filho, para sua filha, né? Nunca desfaça deles. Sempre ofereça um ombro para eles, né? Trata eles da maneira digna de um filho, né? Ele tem problema, ele chega tarde, ele chega drogado, chega machucado, cuida bem dele. Que em nome de Jesus ele vai saber que o único aconchego que ele tem é o ombrinho do papai e da mamãe. Que o mundo só quer destruir. Porque uma família de joelhos pode passar por muitas tribulações, mas nunca será destruída. Talvez os pais de joelhos no chão, pai e mãe, não vão ver a transformação em sua casa, mas o Senhor continuará agindo, tá? O Senhor continuará agindo nessa vida, o Senhor continuará agindo nessa família, né? Mesmo ali, quando a pessoa estiver velhinha, né? Ela vai conseguir e contemplar que o filho dela está servindo ao Senhor, que a filha dela está servindo ao Senhor e, consequentemente, os netinhos. Já falei aqui, vou falar de novo. A parábola do filho pródigo, muito bonita, olha, estava, né? Pediu para sair, papai, me dá o que é meu, né? E saiu e gastou tudo nas orgias. A Bíblia fala que gastou tudo no mundão. Gastou tudo que ele tinha aprendido da casa do pai. Pai, me dê a minha parte. E foi, né? Aquilo lá é para a gente entender, é uma pessoa que está nos caminhos do Senhor e resolve desviar. Não, vou lá para o mundo. Lá para o mundo tem musicão, lá para o mundo tem bebedice, mas eles esquecem que lá no mundo também é a porta larga, né? Os dois caminhos, muitos procurarão entrar, né? Entrarão pelaquela porta larga, porque larga e espaçoso é o caminho, mas a porta estreita, às vezes ela não quer, ela não se adapta com ela, porque ela não quer, ela não aceita regras, tá? Não é regra de homem não, tá? Porque tem gente que sai da regra, sai do cativeiro do mundo, vem para a igreja e está cativo na placa. Não está nascido no Senhor, está cativo na placa. Não, irmão, mas a Bíblia fala assim, não, irmão Jaime. A Bíblia fala assim, mas na minha igreja ensina é assim. Né? Essa é a tradição da minha igreja. Pois é, vai ficar na vinda do Senhor, vai ficar agarrado na placa, agarrado na tradição. Vai subir os que estiverem obedecendo a palavra do Senhor. Os que estiverem pondo em prática a palavra que salva, liberta, cura e conduz ao céu. Então, por isso, em Atos 2:43, fala dos joelhos, né? A união, o joelho, porque nós sabemos que as tribulações são muitas. Muitas são a tribulação, mas nós nunca podemos desanimar, não. Ah, não vou orar para o meu filho mais não, faz 30 anos que eu oro. Às vezes está faltando só mais esse pouquinho aí, ó. Aí você desanima, o inimigo vem e acaba de arrastar para as profundezas.
do pecado, da prostituição, do engano, né? Então, nós não podemos desprezar, não podemos nunca parar de orar, né? Mas só tem que ensinar, falar, meu filho, lá fora não tem vida não. Meu filho, lá fora é só engano, né? Então, por isso que o título da nossa campanha é Mãe de Joelho Dobrado e Filho de Pé. Mas o Senhor vai continuar agindo. Não sei qual foi, né, o foco, não sei qual foi a intenção, né, que você entendeu, mãe de joelho, filho de pé, mas é porque às vezes os filhos estão deitados, estão caídos, e com a mãe de joelho, o pai de joelho, ele pode se tornar de pé. E continuando aqui no filho pródigo, ainda não concluí. O filho pródigo foi, gastou tudo. É uma benção essa passagem do filho pródigo, né? Aí depois ele estava lá querendo comer as bolotas que os porcos comiam, né? Era o filho do rei e estava pior que o servente depois, tá? Servente não é o de pedreiro, não, é aquele que serve, tá? Estava pior. Aí ele teve condição de olhar, opa, pequei contra o céu, pequei contra ti, né? Trata como um dos seus. Aí a Bíblia fala que o pai o recebeu e matou o novilho e pôs um anel no dedo, né? E fez uma grande festa, porque o filho rebelde voltou. Mas 99,9% das pessoas que abandonam o caminho do Senhor, o inimigo não deixa ele voltar, não, viu? O filho pródigo foi um abençoado, ele conseguiu. Mas quantos que você viu que saiu dos caminhos do Senhor para dar uma voltinha no mundo? Ou a droga matou ele, ou a doença matou ele, ou ele se suicidou, ou algum mal aconteceu a ele. Mas a coisa que ele nunca mais conseguiu é voltar aos caminhos do Senhor. Tá? Então, cuidado, viu? O filho pródigo foi uma exceção. Vou falar de novo aqui. Né? Algumas pessoas que desviaram do caminho do Senhor nunca mais voltaram. Tá? Eram filhos obedientes, cantavam na igreja, ó, que voz bonita, olha, vixe, aí o inimigo já falou, pá, vou levar para o mundo, né? Aí quando pega ali seus 12, 13 anos, olha que voz bonita. Isso aconteceu com Elvis Presley. Quem conheceu Elvis Presley? Né? Aquele menino cantava no coral da igreja, tinha voz linda, né? Nunca mais voltou para os caminhos do Senhor. Chegava a fazer tantos shows que tinha que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, entre um voo e outro, entre um show e outro, e acabou com a sua vida. Rico, 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 milionário, tio Patinhas e perdeu a vida. Né? Gessé. Climas de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que brilha e entra, e arremessando Portugal. Quem conhece? Se o veleiro repousasse na palma da minha mão, pousaria com sentimento e deixaria livre sempre junto ao meu coração. Quem conheceu? Gessé. Gessé cantava na igreja. Cadê o Gessé? Né? Aí apareceu um aí, a cantora da sofrência, poucos anos agora, 2, 3 anos atrás. Você acha vídeo dela lá na igreja cantando com a família lá, cantando, se destacando nos concursos. O inimigo pegou ela e trouxe para cantar sofrência, cantar música de corno, cantar música de casamento destruído, cantar música de motel. O que aconteceu?
o avião espedaçou nas pedras, tá? O menino foi lá no Raul Gil, tá? De boa, ganhou várias coisas, foi lá para o Malafaia, ganhou uma oportunidade de gravar, né? Quando vê o mundo pegou ele e tá aí, ó, né? Se Deus não tiver misericórdia dele e ele voltar logo, o fim será igual aos demais. Então todos esses conheciam a palavra do Senhor e muitos outros nós não conhecemos, irmãos. Estou falando esses aí que são conhecidos, mas existem os anônimos. Às vezes um filho seu, às vezes um primo, às vezes um pastor da sua igreja que desviou e a sepultura levou ele, tá? Então não contem com a sorte do filho pródigo, que aquilo foi uma comparação de quem está no caminho do Senhor e vai para o mundo e volta, mas aquele, o Senhor falou do que voltou. Mas esses que eu estou mencionando agora aqui, você vai ver que nenhum deles voltaram. Isto no Houston, né? Aquela cantora lá, cantava na igreja também, né? Viu como terminou a vida dela? E os anônimos, irmão Jaime? Os que não são famosos são muitos. Se existe hoje aí 2 bilhões de crentes no mundo, existe 3 milhões de desviados. Tá? E não querem voltar para os caminhos do Senhor, porque o mundo os envolveu. O mundo os prendeu. O mundo os comprou. Então, meu irmão, minha irmã, se a sua mãe, o seu pai tem orado, tem colocado você nos caminhos do Senhor, não abandona não, dá esse valor. E você, mamãe, que ora para os seus filhos, nunca pare de orar pelos seus filhos, tá? Devemos orar pelos nossos filhos. Orar sempre, amém? Então aqui está terminado o primeiro dia. Mãe de joelho, filho de pé. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, a minha gratidão ao Senhor, meu Deus, por me dar essa oportunidade de estar aqui junto do pastor Jaime, ajudando ele aqui na campanha, mães de joelhos e filhos em pé. Porque desse jeito que nós colocamos a nossa família, não importa se mães, tios, tias, avós, pais que estejam de joelho. O importante é que está de joelho. Enquanto nós estamos de joelhos, os nossos filhos, aleluia, Jesus, estão sendo protegidos, estão sendo guardados pelas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero nessa hora, Senhor, pedir ao Senhor, Deus, que vá ao encontro de todos aqueles que estão afastados da tua casa, Senhor, porque o inimigo os afastou de uma forma ou de outra. Eu creio que tu és Deus, Pai, maravilhoso e misericordioso, e que assim como fez na vida do meu irmão, assim o Senhor fará com todos os outros que estão afastados do teu caminho, usando a bebida alcoólica e até outras coisas mais, Pai. Que o Senhor venha dando libertação a todos eles, por amor do teu nome, Pai. Que o Senhor também se achegue ao meu primo, o qual é batizado, Senhor, e se afastou da tua presença, mas não está envolvido com nenhuma droga.
apenas afastado da casa do Senhor. Ele ainda não aprendeu, mas ele ainda vai aprender que a obra é o Senhor que faz. E quando o Senhor quer libertar alguém, não liberta só pelo fato de libertar pela cura, mas o seu Senhor quer também desce a sepultura para ser liberto de alguma coisa ruim. Eu agradeço a Ti, Senhor, por amor do Teu nome, por cada vida aqui dentro do grupo Meninas dos Olhos de Deus. E hoje eu conto também com a minha sobrinha Tatiane aqui dentro, Pai. E a minha alegria é orar por ela, orar pelos filhos dela, orar pelo meu irmão José Carlos e estar sempre em comunhão com o Senhor, orando e agradecendo ao Senhor por cada momento aqui dentro do grupo Meninas dos Olhos de Deus. E também no canal do YouTube, vídeos para sua edificação. Que o Senhor possa, Deus eterno, colocar tuas mãos e abençoar cada membro que estão indo lá para nos ouvir, para nos assistir, para nos ajudar a expandir esse caminho, essa rua que o Senhor nos deu, esse meio de encaminhar a tua palavra. Que o Senhor venha abençoando, que o Senhor venha livrando de todo mal e da aparência do mesmo, Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Deus, continue nos dando sabedoria para fazer o melhor para este povo nessa terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meninas dos olhos de Deus, eu quero aqui também agradecer ao pastor Jaime que nos traz essa palavra, que nos ensina cada vez mais. Agradecer as meninas que deixam oração, deixam louvores aqui no grupo. Vou escolher um deles para colocar no YouTube. E quero também agradecer a todos do canal do YouTube. Vídeos para sua edificação. Eu agradeço a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.